Olá, eu sou Yara Restini e eu estou aqui para ajudar você a conquistar a felicidade no amor. Eu quero aqui nesse conteúdo falar sobre um assunto que eu peguei de uma pergunta que uma seguidora querida me enviou. O tema então é como voltar à ativa muitos anos depois. Ela disse assim: tenho te acompanhado, adoro você e os assuntos todos, muito obrigada. Eu tenho 57 anos, fiquei casada por 35 anos, sendo que 5 desses 35 anos nós não dormimos mais juntos, então sem sexo. Faz um ano que estamos totalmente separados. Eu estou muito bem, graças a Deus. Agora encontrei alguém da mesma idade que eu, separado também, homem trabalhador, inteligente. Estamos só na conversa, amizade, mas então ele tem se aproximado mais. E eu permito. Bem, o caso é que eu não quero sexo. Eu não me vejo tendo relações sexuais com ninguém. Eu sinto que tenho um bloqueio. E a minha pergunta é: o que devo fazer? Olha, quando a pessoa sai de um relacionamento longo como esse, é natural que a pessoa sinta dificuldades com novas situações, mesmo que já esteja devidamente cuidada e recuperada da parte mais desgastante e sofrida da relação infeliz que ela viveu e do processo de separação em si. O tempo de recuperação é diferente para cada pessoa. E não se trata de simplesmente esperar o tempo passar para as feridas se fecharem. A recuperação envolve todo um trabalho interno de combater a sensação de fracasso que judia da pessoa. Muitas vezes ela tem também sentimentos de culpa, difíceis de lidar. Ou até mesmo culpa por se sentir aliviada por ter saído de uma relação destrutiva ou abusiva, mas entra até a culpa aí, né? O desapego do ex-marido ou ex-companheiro, de entendimento sobre o relacionamento e sobre os problemas que surgiram, né, ali durante a relação e os porquês desses problemas, de recuperação da autoestima, da autoconfiança, da percepção de travas internas que podem ter atrapalhado a relação, ou mesmo travas que foram até reafirmadas durante a deterioração da relação. E o processo de separação e dos cuidados consigo mesma para o destrave de tudo isso. Por exemplo, crenças limitantes e negativismo. Crenças limitantes do tipo: não vou conseguir me abrir com mais ninguém, nunca mais vou amar ninguém, ninguém vai me amar, os homens só fazem sofrer, agora é tarde para amar, não vou conseguir saber como namorar mais, ou mesmo ofensas ou críticas que ela ouviu do ex-marido e tomou como verdades para ela, do tipo: você é insuportável, você é desajeitada e assim por diante. E essas crenças podem ter passado a ficar martelando a mente e dificultando o processo de resgate da autoestima. Readaptação ao dia a dia de uma vida independente do outro em todos os sentidos. Então não é um processo simples, é uma transformação profunda.
na vida em todos os sentidos e cheia de experiências para gente grande, coisa para gente grande. São experiências muito ricas, mas muito doloridas. Eu passei por isso algumas vezes e eu conheço bem esses sentimentos envolvidos aí. Então, a primeira coisa a ser observada é: como você está? Você já está bem? Você está cuidada? Conseguiu já resgatar o amor próprio? E com o amor próprio resgatado, você já conseguiu melhorar a sua autoestima, sua autoconfiança? Você sente que já quer de verdade? Ou são as pessoas à sua volta que estão forçando a barra? Se você sente que já está pronta, que já é o momento de partir para novas histórias, que maravilha! Se o bloqueio sentido está apenas no setor físico, sexual, vamos cuidar disso então. A segunda coisa é investigar quais medos e quais inseguranças estão impedindo que você se sinta livre, impedindo que você se sinta à vontade para retomar a sua vida sexual. É importante fazer a si mesma algumas perguntas e responder com muita sinceridade e sem medo de vasculhar aí a sua alma, a sua mente para encontrar as respostas. Primeiro, quais são os medos que passam pela sua cabeça? Pergunte-se: eu sinto medo exatamente do quê? Quando eu me impeço, o que exatamente vem à minha mente e que me amedronta e me desestimula? Medo de se sentir fazendo algo errado? Medo de não ser bem aceita, principalmente fisicamente falando, que é o que mais encana, né, a gente? Medo de parecer ser alguém desajeitada por causa da falta de costume? Medo de se sentir leviana ou se sentir usada por causa da possibilidade de ser um sexo casual apenas? Olha, são anos e anos se relacionando apenas com um homem. Consequentemente, é claro que isso envolve muita entrega, não é? Muita intimidade. Então, a falta dessa entrega, desse compromisso, a falta disso também pode virar um obstáculo para você, né? Tem algumas pessoas que lidam com isso super bem, com essa história do sexo casual. Mas tem outras que precisam de uma certa intimidade ou vislumbrar um certo compromisso, né, para conseguir se permitir ter relações sexuais. Isso leva um tempinho para acontecer. Outro medo de algum outro constrangimento, alguma outra coisa passa na sua cabeça. De repente, medo de não saber o que fazer na hora. Acontece que os medos colocaram você em uma zona de conforto. Os medos produzem essa trava da zona de conforto. Aí você pode dizer assim para mim: mas Yara, como zona de conforto? Eu não estou nem um pouco confortável, porque eu estou querendo, mas eu estou bloqueada. Exatamente. A zona de conforto bloqueia porque nela você não precisa arriscar nada. A nossa mente adora que a gente fique na zona de conforto.
porque assim ela não precisa trabalhar em novos caminhos de sentimentos, de atitudes, de decisões para a gente mudar a nossa situação. Ela fica acomodada porque se gasta muita energia. Então funciona assim. Como eu sinto medo de, por exemplo, estar fazendo algo errado, fica mais confortável para mim eu nem tentar. Fica mais confortável eu abrir mão de retomar aí a minha vida sexual. Como eu sinto medo do outro não ficar satisfeito com o meu corpo, com as minhas ações ali, por causa de inseguranças que eu sinto com relação a ele, então fica mais confortável eu nem tentar. E falar assim que eu estou bloqueada, eu tenho um bloqueio. Assim ele nem precisa ver meu corpo, é melhor eu fazer isso e pronto. Como eu sinto medo de me sentir, ou então de ser considerada leviana, fica mais confortável eu abrir mão do prazer a que eu tenho direito do que pagar para ver o que acontece. E assim por diante, com todos os medos que estão aí. Isso é a zona de conforto. Qual é o jeito errado de resolver isso? Um jeito errado é você se desrespeitar com relação a se sentir pronta para um novo amor, uma nova vida sexual. Não é passar por cima de sentimentos que você ainda não conseguiu resolver sobre você mesma e sobre o outro do relacionamento anterior. Outro jeito errado é continuar respeitando o seu bloqueio como se ele fosse uma entidade independente, sabe? Como se ele funcionasse independentemente de você, como se ele fosse superior a você. Ou seja, você se conformar em se sentir bloqueada e continuar na zona de conforto. E continuar na zona de conforto mesmo vendo que você já está bem e já quer um novo amor. E claro, uma nova vida sexual. Passar por cima dos seus sonhos e desejos é um jeito totalmente errado de resolver. Outro jeito errado é o que algumas mulheres fazem ao sair de um relacionamento. O que elas fazem? Elas saem transando com todo mundo, movidas pela carência, pela dor, e elas se machucam demais com isso. Muitas fazem isso como uma autopunição mesmo, por culpas infundadas, como se já não fosse suficientes as dores, o sofrimento que elas já estivessem passando. Porque isso mostra que elas tiveram uma separação mal resolvida dentro delas. Qual é o jeito certo de resolver isso? O jeito certo é, primeiro, identificar os medos que estão paralisando você e perceber que são medos infundados, são medos imaginários. Admitir que eles não são por perigos reais, mas sim por fantasias negativas suas, ou mesmo por preconceitos que estão aí arraigados, por dureza contra você mesma. Quando se pensa nos medos de se sentir leviana ou algo assim, isso é pura autossabotagem. E é muita severidade com você mesma. A gente costuma ser um juiz duro da gente mesma.
não é? A gente tem um juiz interno carrasco. Segundo, enfrentar esses medos um a um no seu ritmo pessoal. Terceiro, voltar a confiar em si mesma, perceber os seus valores, suas qualidades, cultivar a autoaceitação e o amor próprio. Faça coisas que massageiem a sua autoimagem positiva e lembrem você de tudo que você é capaz, bonita, com condições de se relacionar com outras pessoas. Lembra também que você tem comportamentos sexuais adaptativos e você consegue dar prazer a qualquer pessoa. Quarto, permita-se ir se deixando levar pelo clima de sensualidade que vai acontecendo entre vocês a cada encontro. Quinto, ouça o seu novo parceiro. Cada um de nós tem um repertório sexual. Você está acostumada com um, mas pode ser que a nova pessoa goste de outras práticas que você pode vir a gostar também. Permita-se se abrir para receber prazer, conhecer essas novas práticas e se deixar levar. Sexto, tenha paciência com você. Não se preocupe com a ocorrência de orgasmos ou a demora inicial para eles começarem a acontecer, se for o caso, e converse sobre isso com ele, se ele cobrar orgasmos. Alguns homens ficam tão preocupados que eles acabam cobrando indevidamente. Fala para ele, fala: olha, eu ainda estou me readaptando a tudo isso, então fique em paz, fica tranquilo que vai acontecer naturalmente. E não se esqueça de mostrar para ele o caminho. Indica para ele o que dá mais prazer para você. Não fique constrangida com isso. Ajuda ele a te dar prazer. Sétimo, não pensa que o primeiro encontro sexual deva ser um conto de fadas, ou que então ele acontece e que esse parceiro será o definitivo. Porque se você criar muitas expectativas, o medo de não agradar, ou o medo desse encontro, ou dessa história não se tornar uma relação longa, vão acabar com o seu desempenho. Então, não se preocupe com isso. Absolutamente não se preocupe com isso. Você não é leviana porque você vai ter um contato sexual com uma pessoa que você está afim. Pensa que você não está ali porque você vai casar com ele, porque você quer casar com ele. Você só escolheu ele para abrir a sua vida para uma nova etapa. E se vier a ser um companheiro de longo tempo, que bom! Mas o importante é que ele seja o início de uma nova etapa maravilhosa para você. E se for o caso de você ainda não estar bem, ainda não estar se sentindo pronta, não ter conseguido ainda cuidar de si mesma a ponto de se sentir aberta, de forma a estar pronta de verdade, toma a decisão de trabalhar isso em você. Começa nesse instante a cuidar de tudo dentro de você para então estar pronta. Procura meios de identificar suas travas internas, suas dores. Procura se cuidar em todos os sentidos para destravar tudo isso e exercer o seu direito de felicidade. Oitavo, haja de acordo com o que você sente.
Jamais de acordo com o que alguém diz para você. Quem sabe, se já é hora, é só você. Quem sabe se você está agindo de acordo com os seus valores e princípios, é só você. E é só você que conhece os seus desejos, os seus sonhos, o seu corpo. Você é uma pessoa livre para decidir o que você quiser da sua vida. Liberte-se do hábito de ser comandada por alguém que você pode ter vivido. Liberte-se de ter os seus planos dirigidos por alguém. O prazer sexual é algo que faz muito bem ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa saúde. O prazer sexual faz parte da nossa natureza. Então, não permita que nada tire isso de você. Haja seguindo apenas a sua própria vontade, a sua própria opinião, as suas próprias necessidades. Você tem o direito de ser feliz no amor e tem todo o direito também de ser muito feliz sexualmente. Jamais negue para você mesma esse direito. E lembre-se, ame-se. Em primeiro lugar, sempre. Você merece ser feliz e você vai ser muito feliz.